professora Cibele Vinagre, da UF, do CEDERJ, e continuo essa série de videoaulas falando sobre o axioma do Supremo. Nessa segunda parte, falando sobre o axioma do Supremo, eu vou me deter em aplicações da propriedade arquimediana, que é uma consequência do axioma do Supremo provada na videoaula anterior, relembrando a formulação da propriedade arquimediana que nós vamos usar aqui. Ela diz que se dado um número real qualquer, então existe um número natural maior do que esse real. Ou seja, o sentido é que nenhum número real é cota superior do conjunto dos naturais e, portanto, N é um conjunto não limitado superiormente. As aplicações que eu vou fazer são, na verdade, um tipo de aplicação. É usar a propriedade arquimediana para mostrar o Supremo, provar que certos números dados são supremo e ínfimo de um certo tipo de conjunto. Tá? O primeiro exemplo que podia ser apresentado aqui é o do conjunto dos números da forma 1 sobre n. Mostrar que 0 é o ínfimo desse conjunto, por exemplo. Esse exemplo está feito lá nas notas de aula, ele é bem simples, e sai direto da propriedade arquimediana 2. Então, esse eu vou deixar para vocês, tá bom? Aí eu vou fazer alguns exemplos um pouco mais elaborados. Eu acho que as pessoas que mais podem aproveitar essas videoaulas são aquelas que estudaram um pouco das notas de aula, mesmo que não tenham entendido, mas que tenham tentado estudar, porque eu espero que nessa videoaula aquelas dúvidas que por acaso tenham surgido, que elas vão se esclarecer, Mas esse esforço inicial aí então vai ser recompensado, É claro que elas também servem para quem está vendo, ainda não estudou, espero que não tenha ninguém nessa situação, e vai dar, a partir da videoaula, vai estudar as notas de aula, porque eu não vou conseguir abordar todos os tópicos. Então, tem fatos sobre o Supremo ínfimo que estão lá nas notas de aula e eu não vou poder falar aqui. Por exemplo, a unicidade do Supremo, a unicidade do ínfimo, que são afirmações que o tempo todo, no fundo, nós estamos usando e que eu não mencionei aqui. Mas são provas simples que vocês podem fazer por vocês mesmos, tá bom? Então, vamos às nossas aplicações da propriedade arquimediana. O primeiro exemplo é mostrar que para o conjunto C de todos os números da forma 3 sobre 2n menos 1, onde n é um natural, que o supremo desse conjunto é 3 e o ínfimo é 0. Reparem que isso aqui é um conjunto infinito. Para cada número natural eu tenho um número dessa forma, e o supremo e o ínfimo, os candidatos a supremo e ínfimo são dados e a gente tem que provar essas afirmações. Bom, aquele conjunto já havia aparecido antes, e para provar que 3 é o supremo, eu tenho que provar que 3 é uma cota superior e que um número menor que 3 não é cota superior. Ora, mas naquela videoaula sobre cota superior e inferior, eu usei exatamente esse conjunto e mostrei lá
que 3 é uma cota superior para o conjunto C. Eu mostrei como se faz, então, que a conclusão é, olha só, a conclusão está aqui, e se é para provar para todo N, eu pego um N, aí uso que ele é maior ou igual que 1, e aí faço alguns algebrismos que eu descobri num procedimento algébrico preliminar, né? Um leitor que nunca tenha visto vai achar que eu sou um gênio para já colocar exatamente o que serve, mas eu descobri isso fazendo uma conta fora, que não é a demonstração, fora daqui. Num, né, faço para descobrir que eu tenho que partir, como é que eu tenho que fazer, eu descobri fora daqui. Aí eu uso que 2n menos 1 é maior igual que 1, porque o n é maior igual que 1, aí isso é maior que 0, o inverso é maior que 0, então 3 é maior que isso, como se queria. Então, só fiz uma recordação rápida, porque toda a explicação de como é que se escreve, o que é que pode ser usado como demonstração e o que não é demonstração, eu expliquei lá nas notas de aula sobre cota inferior e cota superior. Então, a segunda parte também é fácil usando o resultado anterior. Olha só, não é difícil perceber que 3 pode ser escrito como 3 sobre 2 vezes 1 menos 1, ou seja, fazendo n igual a 1, eu concluo que o 3 é um elemento de C, né, para o n igual a 1. E aí, como 3 é cota superior de C pelo item I, e o 3 pertence a C por um resultado que nós provamos numa videoaula também, o 3 é o supremo de C. Então, esse ficou simples, né? Existem outros exemplos desse caso. Bom, então, aqui já tem coisa para estudar nas videoaulas anteriores. Então, volta lá, estuda, refaz por você mesmo e só depois continua, ok? Uma sugestão que eu dou. No item B do exercício, é preciso, que está pedido, é mostrar que 0 é o ínfimo desse conjunto aqui. Então, será preciso mostrar que 0 é uma cota inferior e que nenhum número maior do que 0 é cota inferior do conjunto C. Né? Que 0 é uma cota inferior, ou seja, que é menor ou igual que todo elemento do conjunto, não vai ser muito difícil de mostrar, né? Porque pela forma dos elementos, 3 é maior que 0. Os elementos desse conjunto são quocientes, onde o numerador é um número maior que 0 e o denominador 2n menos 1, como n é natural, 2n menos 1 é fácil mostrar que é maior que 0. Então, para todo n. Então, isso aí vai ser sempre um número maior que 0. Então, foi isso que eu expliquei aqui. Olha só, no item I, na primeira parte desse item, né? Como 3 é maior que 0 e para todo natural 2n menos 1 é maior que 0, já que para todo n 2n é maior ou igual que 2 vezes 1 é maior que 1, então, para todo n, 3 sobre 2n menos 1 é maior que 0. E aí, por definição, 0 é uma cota inferior de C. Tá? Reparem que aqui, o tempo todo, eu falei como para todo n vale isso, para todo n vale isso, logo para todo n vale essa conclusão. Essa é uma outra maneira de encaminhar o raciocínio, tá? Porque nesse caso eu não fixei um N e fui desenvolvendo. Mas quando eu não falo isso, eu tenho que dizer, tenho que explicar que eu estou realmente fazendo raciocínio para todo natural, tá? Não vale colocar para todo N numa parte e não colocar nas outras partes. Reparem que, olha, eu repeti aqui, aqui, aqui o tempo todo. Toda vez que entrou o N, eu falei para todo N, tá? Ou você faz assim,
ou faz como eu já tinha ensinado lá no trabalho com cota inferior e superior. Olha como essa outra maneira aqui embaixo. Fixa-se um N, seja N pertence a N, então N é maior ou igual que 1, então 2N é maior ou igual que 2, então 2N menos 1 é maior ou igual que 1, que é maior que 0, logo 3 sobre 2N menos 1 é maior que 0, como eu provei para esse N, então vale, não preciso, para todo N, 3 sobre 2N mais 1 é maior que 0. Logo, 0 é uma cota inferior de C. Entenderam a diferença das duas formas de redigir, né? Não é aleatório escrever para todo N. Não é quando a gente tem vontade ou quando não tem preguiça. Não é isso. É a forma de se expressar matematicamente, de usar corretamente a linguagem matemática. Você ou age como na parte de cima, na primeira maneira que eu fiz, ou na parte de baixo. São coisas diferentes, tá bom? Eu gostaria que vocês ouvissem de novo essa minha explicação e entendessem que são maneiras diferentes de fazer o mesmo raciocínio, mas a redação do raciocínio é diferente, tá bom? E aí, ou é de uma forma ou é de outra. Não pode misturar as duas formas, tá? Bom, continuando. O que eu tenho que fazer agora? Tem que mostrar que 0 é a maior das cotas inferiores do conjunto C. Então, eu vou pegar um número, pela definição, né? Eu vou tomar um número real maior que 0, eu vou ter que concluir o que para esse número real? Que ele não é uma cota inferior para C. Isso aí significa o quê? Lembra aquela ideia de colocar a conclusão? Essa daqui é a conclusão, né? Desculpe. Essa aqui é a conclusão. O que significa? Porque é ela que vai mandar no que a gente vai fazer. Mas o que é essa conclusão? Ela significa mostrar que C maior que 0 não é uma cota inferior. C significa mostrar que existe um elemento, digamos, Y, que pertence a C, tal que, né? Olha, eu tenho 0, o C, para mostrar que ele não é cota inferior, eu tenho que mostrar um Y menor do que C, né? Exibir um Y de C menor do que o C, aqui é Y, né? Ora, mas o que é um Y de C? É um número da forma, aqui agora, 3 sobre 2N menos 1, certo? Um número da forma 3 sobre 2N menos 1 para algum N. Ou seja, eu vou escrever 3 sobre 2N0 menos 1. Né? Então, procurar um elemento de C, do conjunto C menor do que o Czinho, significa achar um elemento dessa forma, ou seja, na verdade, eu estou procurando um N0 que dê esse elemento de C, tá? E aí, bom, como encontrar esse N0? Então, eu vou fazer um procedimento algébrico preliminar. O que eu quero? Né? Estou procurando o N0, tal que o N0 pertence a N, e 3 sobre 2N0 menos 1 seja menor que C, tá? Sendo dado que isso é importante, o C é maior que 0. O C não é qualquer coisa. Não é um dado do meu problema, então eu tenho que colocar as informações sobre ele, mesmo no meu procedimento algébrico, porque isso vai me ajudar a pensar. Então, aí eu vou reescrever aquela desigualdade, sem alterá-la, para descobrir o tal do N0. Lembra que eu quero fazer uma aplicação da propriedade arquimediana,
né? Então, vamos ver o que a gente vai ter que descobrir. Ora, 3 sobre 2n0 menos 1 menor que C é a mesma coisa, porque o 2n0 menos 1 maior que 0, que escrever 3 é menor que C, que multiplica 2n0 menos 1, né? Que é a mesma coisa que escrever que 3 é menor que 2cn0 menos C. Ora, eu não quero usar a propriedade arquimediana que diz, ó, que para cada real existe um natural maior do que ele. Lembra, eu quero um natural que satisfaça uma certa condição. Então, eu vou separar, assim, vou colocar 3 mais C menor que 2cn0. Deixei o n0 lá do lado maior. E isso daqui é o mesmo que escrever. Ah, mas olha como vai ser importante eu ter escrito isso daqui. Eu só posso desenvolver aquela conta porque eu sei que o C é maior que 0. Então, 2C é menor do que o N0. Ah, aí sim, isso daqui pertence a R, porque o C é maior que 0 também. E a propriedade arquimediana garante que existe esse N0. Existe um N0 com essa propriedade, um N0 lá nos naturais. E aí, eu posso voltar. 3 mais 6 sobre 2NC. Vamos lá, voltar para a nossa prova. Né? Pela propriedade, então, eu sei que 3 seja C. Então, 3 mais C sobre 2C pertence a R. Pela propriedade arquimediana, existe um N0 que pertence a N, tal que o N0 é maior do que aquele número, 3 mais C sobre 2C. E aí eu posso, voltando, né? Então, como C, então, N0 vezes 2C é maior que 3 mais C. Aqui eu tenho que dizer, pois C é maior que 0. Quando eu faço esse tipo de conta, eu tenho que dizer que eu tenho a base, a hipótese suficiente para fazer isso, né? Aí eu vou ter, então, 2n0c, né? Menos C é maior do que 3, né? E, então, 3, aí vou botar o C em evidência, né? C, 2n0 menos 1 é maior do que 3, então, C é maior do que 3 sobre 2n0 menos 1, pois N pertence a N, N0 pertence a N, e daí 2n0 menos 1 é maior que 0. Sempre que eu faço esse tipo de conta com desigualdade, eu tenho que avisar isso, tá? Para o meu leitor. E aí, eu cheguei onde eu queria, né? Eu encontrei então, vamos apagar assim. Existe, né? Então, existe um Y, né? Então, existe um Y igual a 3 sobre 2n0 menos 1, que pertence a C, tal que o Y é menor que C. Conclusão, C maior que 0 não é uma cota inferior para C. E aí, pelo item 1, que já tinha sido feito lá atrás, e o 2, e definição, 0 é o ínfimo de C, ok?
ficou mostrado. Releiam essa demonstração, reescutem o vídeo e tentem fazer sozinhos, tá bom?